recomendo muito é visitar os laboratórios da IBM. Eu tenho fascínio. Porque realmente ali você vê como, né, as pessoas pensam com uma cabeça que está, às vezes, 20, 30 anos na frente, né? Toda a parte de ciência de materiais, por exemplo, que a gente trabalha para identificar novos componentes que possam acelerar, né, a capacidade computacional e esse entendimento mesmo que a lei de Moore está chegando aí, né, nos limites e a gente precisa criar um novo modelo computacional baseado, né, na física quântica. Então, é isso, não parar. É verdade, não, é uma história, é uma trajetória sensacional e eu vivi essa transformação dos PCs e eu lembro muito bem das máquinas da IBM. Elas eram as mais parrudas, elas tinham um diferencial em termos de estabilidade, elas eram mais robustas assim do que outras marcas, e nas companhias a gente só via IBM, né? Isso eu estou falando de 25 anos atrás, assim, só dava IBM e era muito legal porque era um movimento muito forte da década de 90 por aí, né? Que a gente viveu a explosão da internet no Brasil e no mundo, a gente viveu essa transição dos computadores centrais para os computadores pessoais, foi muito bacana. E essa transformação, a sensação que eu tenho é que está cada vez mais acelerada, a gente trabalha muito isso, né? O tema da nossa live é a aceleração digital e a gente está vivendo um momento único da humanidade. De fato, a gente está experienciando algo que, todos nós, né? Que é único, que é a múltipla capacidade de absorção de conhecimento, a múltipla capacidade de transversalizar conhecimento e a múltipla competência das pessoas nos 4 cantos, 7,8 bi de pessoas estão elegíveis para inovar, para criar, para, sabe, se superar em termos de dar voz ao que estão buscando criar de inovação, e isso traz um desafio tremendo, né, Ana, para as empresas, que é também a nossa pauta, né? A gente trabalha aceleração digital e perspectiva de longo prazo, a gente sabe que a IBM ela tem diversas frentes de negócios, né? Eu particularmente, eu sou fascinado pelo modelo da IBM, mas uma percepção cada vez mais clara que eu tenho é que a IBM está cada vez mais cloud, né? Eu vou me arriscar a dizer algumas coisas, você me corrija se eu estiver errado. Porque é uma tendência muito forte das Big Techs, né? Que a IBM é uma das Big Techs, de ser cada vez mais cloud e levar competências que deveriam estar nas máquinas das pessoas, das empresas, para a nuvem, em função da capacidade cada vez mais robusta de telecomunicações, transferir isso para que as pessoas não tenham que ter mainframes dentro de casa. E aí, nesse sentido, misturando isso com a crise que a gente está vivendo, eu já queria lançar uma primeira pergunta para ti. Na sua opinião, se essa crise que nós estamos vivendo, de fato, tem acelerado a digitalização das empresas? Tem. Sem dúvida, a gente vê projetos aí, né, que estavam no papel ou que estavam planejados para acontecer para frente, sendo antecipados, obviamente em detrimento de outros, né? Então, projetos que estavam muito focados em, digamos, expansões tradicionais, etc., esses, né, estão ficando um pouco na gaveta, mais uma aceleração para aquilo que é de fato revisão de modelo de negócio, transformação, aplicação de digital, muita iniciativa em torno de transformação das aplicações legadas ou construção de novas aplicações para a nuvem, muito projeto associado à inteligência artificial, principalmente no que é engajamento, né, com o cliente. Acho que a proliferação de chatbots nessa pandemia foi absurda. Foi absurda, é uma curva assim, talvez tão exponencial quanto as curvas aí da pandemia em si, mas impressionante. Porque de fato a gente precisou criar, né, formas de passar informação, atualizar as pessoas
que se a gente fosse fazer isso só usando as ferramentas tradicionais ou de maneira direta, né, só usando as competências humanas, a gente não iria conseguir atender na velocidade necessária, né? Eu estava vendo outro dia a quantidade de papers, né, que já foram criados associados à pandemia do Covid-19 assim, de centenas de milhares, né? Assim, então, a gente está falando numa doença que a gente descobriu há mais ou menos 6 meses. Né? Foi agora, foi ontem, fato, literalmente, né? Então, como é que você consegue se manter atualizado sobre tudo isso que está acontecendo? Não tem outra forma que não seja, né, utilizando inteligência artificial e ferramentas assim. Então, claramente a gente vê... E eu acho que um outro ponto, né, que eu tenho comentado muito nas minhas conversas nós quebramos vários paradigmas. Né? Então, saúde, por exemplo, tem que ter atendimento físico, não pode conversar com o médico pelo WhatsApp, não pode receber receita, né, pelo e-mail. O telemedicina hoje acabou, né? As amarras, as restrições, as regulações vieram todas por água abaixo, né? A gente está realmente no momento em que se está incentivando a criação dessas aplicações, né? Ensino, né? A área de educação. Registros cartorais digitais, usando blockchain. Votação no Senado, né? De maneira digital, ou seja, é absolutamente incrível o volume, né, de paradigmas que a gente quebrou durante essa crise, e eu acho que isso torna claro, tanto para as pessoas quanto para as empresas, que é possível ser feito. Né? Muitas vezes, antes, as resistências estavam nos costumes mesmo, né? Vamos fazer do jeito que a gente está acostumado, vamos fazer do jeito que a gente sabe. Agora a gente está sendo forçado a fazer de maneira diferente, a pensar numa solução distinta, a usar a tecnologia, né, para cobrir os gaps, né, que surgem em um momento como esse. Então, claramente, todo mundo, eu diria assim, não tem hoje uma empresa que não esteja repensando o que ela vai fazer de diferente a partir desse evento e o que ela vai deixar de fazer também, né? O que não é mais core, o que não é mais relevante, o que não é essencial. Então, eu acho que está todo mundo realmente repensando de forma muito profunda, e todas essas revisões passam, né, por ter tecnologia viabilizando essa transformação. E isso muito também, a leitura que a gente faz é em função da mudança da característica do consumidor. Tu deve se lembrar que há alguns anos atrás a gente dizia, olha, quando a geração millennial estiver empoderada financeiramente, eles já estão aí, né? Empoderados, decidindo, já era, né? Já era. Então, assim, as decisões de consumo mudaram, as opiniões sobre marcas e pessoas mudaram, o digital deu voz às pessoas, então reputação é um negócio que chega muito antes do que a marca, e esse consumidor ele muda de opinião e de decisão muito rapidamente, e a indústria, as empresas de uma forma geral, precisam estar muito antenadas a essa mudança de comportamento. Então é possível que todo esse movimento esteja sendo pressionado pelo consumidor da nova economia. Sem dúvida, a gente já tem esse novo, esse millennial, né, o Generation Z, né, também já entrando, né, no mercado de trabalho. Então, o que eu sempre falo, né, o teu cliente e o teu funcionário são dessa geração. Então, se você não se adaptar a essa geração, você não vai ter nem cliente nem funcionário. Verdade. Ou seja, não tem negócio. Então, adorei. Muito bom. Eu realmente... Mas o mais interessante dessa história toda é que antes, de fato, né, a tecnologia existia um gap de geração. Né? Uhum. O que essa crise trouxe foi que todo mundo embarcou nas mesmas tecnologias. Né? Eu vejo, por exemplo, né, eu faço Zoom com os meus pais... uma vez por semana, né, para a gente conversar e tudo. Eu moro em São Paulo, eles moram em Goiânia. Quando que eu imaginei, né, algum dia que eu ia colocar, né, meus pais numa videoconferência comigo? A gente fazia um FaceTime, etc.,
um WhatsApp call, né, com alguma frequência, mas a gente faz jantar de sábado à noite no Zoom, né? Então, é muito assim, interessante ver como a tecnologia ficou muito mais disseminada, né? Muito mais absorvida por todas as gerações, por todas as pessoas, mesmo aquelas que não tinham, né, essa convivência diária. Então, eu acho que isso ainda é mais um motivo, né, de impulso e aceleração da tecnologia, porque agora você começa a pensar, né? Antes a gente tinha muito as soluções, as aplicações voltadas para um determinado público. Esse público agora se expandiu muito, né? Talvez você possa fazer alguma coisa que seja focado, né, para o público acima de 60 anos, que era talvez um consumidor que você não tinha pensado que poderia ser atingido, né, com tecnologia. Então, acho que abre realmente, né, oportunidades e caminhos que a gente, né, não tinha pensado anteriormente. Ele literalmente transbordou aquela faixa de consumidores de tecnologia que a gente conhecia até alguns meses atrás. O teu exemplo foi sensacional. Ele passou para as pessoas mais sêniores e os mais novos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos que estão tendo videoaula todo dia aqui. Tá um desespero, né? Porque a atenção zero. Mas enfim, tá indo. Mas transbordou aquela faixa que a gente entendia como uma prioritária. E isso Exato. Traz desafios de usabilidade, né? UX, UI, muda tudo, porque a gente tem pessoas que não faziam videoconferência, por exemplo, passando a fazer com frequência para ver pessoas, enfim, e tantas outras formas de consumir tecnologia. Então, eu concordo também que a aceleração, nesse caso, ela veio para ficar no sentido de adoção de tecnologia, muito em função dessa mudança de paradigmas que a gente está vivendo. E pensando nisso, nessa transformação de forma a ajudar empresas, a Spin elaborou ao longo dos últimos meses uma plataforma chamada Exponencial Empresas, focada em levar inovação, conexão com startups e customer centricity para empresas de todos os cantos do Brasil. Eu vou passar uma vinheta do irmão gêmeo que eu tenho aqui, um sósia meu aqui, que não tem barba, viu, Ana? A gente já volta em 2 minutinhos. E se sua empresa pudesse focar nos clientes certos, para melhores vendas e maior competitividade através da inovação aberta, engajando colaboradores em todos os departamentos da sua empresa? Nós sabemos dos desafios de se engajar os colaboradores da sua empresa para a transformação da sua cultura organizacional, a fim de focar ainda mais nos clientes certos e se alinhar à nova economia, cada vez mais complexa e competitiva. Mas e se você pudesse transformar os seus colaboradores em todos os departamentos em verdadeiros agentes de inovação focados em vender mais e melhor, estando ainda mais próximos dos seus clientes, interagindo e co-criando soluções de valor com eles através de um único ambiente digital? Estudos de consultorias globais demonstram que aculturar colaboradores para focarem nos clientes certos pode trazer até 2,5 vezes mais receita às organizações. Ou seja, o investimento na qualificação desses colaboradores para venderem mais e melhor nunca foi tão importante como nesses momentos de grandes desafios globais. Ferramentas de mercado tradicionais permitem diversas interações digitais, mas nenhuma delas é totalmente orientada a aculturar colaboradores a inovarem de forma aberta com o propósito de vender mais e melhor, preparando seus times para colocarem o cliente no foco da sua operação e promovendo iniciativas focadas no sucesso desse cliente para mantê-lo mais lucrativo para a sua empresa no maior tempo possível. Estou te convidando para testar a nossa plataforma Exponencial Empresas para qualificar seus colaboradores a colocarem os clientes certos no foco da organização e assim vender mais e melhor, superando os desafios da nova economia em que nós estamos imersos. Clique nesse link e faça seu cadastro agora mesmo. E é isso aí, esse é o meu sósia para cenas perigosas, né? Então, meu irmão gêmeo. Para vocês que estão buscando transformar as empresas de vocês através do uso da tecnologia, da inovação aberta, das soluções de startups, contem com o Exponencial Empresas. Ana,
A gente está com um papo muito bacana, mas agora, indo para o segundo bloco, eu queria a tua opinião sobre o investimento em tecnologia, né? A gente trouxe o tema como um tema super prioritário no sentido de, ok, as empresas estão se transformando rapidamente no digital, cada vez mais. E aí a grande pergunta é, durante a crise todo mundo puxa o freio de mão. A gente sabe que decisões estratégicas são de longo prazo, né? Você não toma decisão estratégica de curtíssimo ou de curto, por mais que a gente esteja numa tempestade. E aí a pergunta vai no sentido de, é importante as empresas, mesmo durante a crise, continuarem investindo em inovação tecnológica, tendo essa percepção de longo prazo de que essa mudança é irreversível e que não só pensando no hoje, mas na sustentação dos próximos meses, anos, a inovação nas empresas é fundamental? Como é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que todas as decisões que as empresas tomarem agora, né, elas são decisões que têm que levar em consideração o segundo momento, né, o momento em que a gente tem uma recuperação da economia, em que a gente tem as pessoas, né, voltando a consumir e isso leva, né, as empresas a pensarem em alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, né? O primeiro deles é realmente desenvolvimento de aplicações, soluções que sejam flexíveis, que sejam desenhadas num conceito, né, de nuvem, ainda que a empresa, por questões, né, do modelo de negócio, etc., não queira utilizar uma cloud pública, desenhar a solução com um modelo, né, de microserviços, etc., para que ela tenha essa flexibilidade, né? E mais, a gente fala muito, né, do conceito de containerização de aplicações, Kubernetes, no sentido de dar realmente a flexibilidade não só de você poder definir se vai ser uma cloud privada, se vai ser uma cloud pública, mas também que provedores, né, você quer usar. Então, ter essa liberdade de escolha. O segundo aspecto é segurança, né? Segurança tem que ser agora parte do processo de desenvolvimento, né? Você não pode desenvolver a aplicação e depois pensar como é que você vai garantir a segurança de acesso, segurança dos dados, né? Então, esse é um outro aspecto que eu acho que está cada vez mais fundamental, né, para dar para as empresas a tranquilidade de uma prestação de um serviço que estabeleça essa relação de confiança com o cliente, né? E o terceiro ponto é como é que você cuida dos seus dados, né? Dado realmente a gente já fala isso, né, há muito tempo, é o petróleo do século XXI, é a fonte de diferenciação competitiva cada vez mais das empresas, o modelo de negócio vai estar baseado em dados. A gente tem uma metodologia que a gente chama de a escada para a inteligência artificial, né, e ela começa pela etapa mais básica, né, que é você coletar os dados corretos para o seu negócio, né, depois você organizar, depois você estruturar, para que aí sim você possa extrair valor através da inteligência artificial. Então, essa preocupação, né, em ter uma estrutura de dados e uma organização que saiba trabalhar com esses dados adequadamente é fundamental. Então, acho que esses três aspectos, Beni, são a base, né, a fundação das empresas para que elas possam ter, né, vantagens competitivas nesse novo mundo. E aí vem o quarto elemento, que é o fator humano, né? Você capacitar as pessoas, você ter os skills adequados, você fazer, enfim, os investimentos, né, em desenvolvimento das pessoas, porque não adianta nada você ter uma tecnologia espetacular. Verdade. E não ter gente que sabe extrair valor, né, dessa plataforma. Então, acho que esses quatro elementos determinam e muito, né, os componentes de sucesso aí nos investimentos das companhias para inovação. Muito verdade. E você falou algumas coisas que me levaram à reflexão, por exemplo, da importância das pessoas nesse processo, né? Muitas empresas investem massivamente em tecnologia, só que os talentos muitas vezes não sabem o porquê que estão fazendo o que estão fazendo em termos de extração e uso de dados, por exemplo, né? Qual é a importância de você
capturar dados e estruturá-los, né? Porque dados não estruturados dão um trabalhão para o pessoal de tecnologia depois tentar buscar uma estruturação, aí dá-lhe inteligência artificial, né? Enfim, mas de fato essa transformação que nós estamos vivendo da economia e da sociedade está requerendo ainda mais alinhamento da cultura organizacional para a estratégia digital, né? E isso pode ser que seja tão desafiador quanto a implementação da tecnologia, né? Porque você começa... Pode falar. Desculpa. Porque você começa a ter que... Você começa a deixar de ter uma estrutura vertical nas empresas e passa a ter uma estrutura mais horizontal no sentido de conexão entre pessoas, diálogo, que em muita empresa não há, que é super vertical, hierárquica, etc. Tal. Então, pode ser que esse desafio que você colocou, que é o desafio de pessoas, seja tão grande ou até maior do que o tecnológico, né? Eu sempre acho que é o maior, né? A tecnologia se compra hoje praticamente pronta, né? O maior desafio realmente é como você muda a estrutura da organização para operar nesse modelo, né? A gente passou a boa parte, né, do século passado e do início desse século trabalhando em organizações que foram estruturadas em modelos muito verticalizados, né? E muito mais focadas no produto, né? E agora a gente está num mundo de experiência de cliente. Né? E experiência de cliente ela é transversal. Você tem que pensar em todos os aspectos, né? Desde o produto que você está oferecendo até como você vai engajar, como você vai faturar, como você vai entregar, né? Essa visão horizontal em relação à experiência do cliente é a grande transformação, né, que as empresas precisam fazer, né, e que para as tradicionais acaba sendo um desafio maior porque a casa já está pronta, né? Você tem que fazer uma reforma gigante para que você acomode essa nova realidade. As empresas, né, as startups, as empresas que nascem já com essa cultura, com essa mentalidade, para elas é muito mais fácil, né? E eu acho que é muito bacana ver como as empresas tradicionais hoje entendem isso, né? E tem trabalhado nesses modelos de inovação aberta, né, trazendo essas startups, né, essas empresas inovadoras para poder complementar as soluções, né? A gente lançou no Brasil, no final do ano passado, o Open Venture, né, que é exatamente a nossa iniciativa de cultivar, né, a relação com o ecossistema para compor, né, soluções para levar ao mercado. E eu acho que a gente acaba gerando muito valor porque a gente, né, com o nome e a reputação da IBM, a gente consegue abrir portas, a gente consegue dar mais tranquilidade de que aquilo vai ser, né, devidamente entregue. Então, a gente consegue dar mais robustez no processo. Enfim, outros desafios que toda startup tem, né, de trabalhar com uma empresa grande, passar pelo processo de crédito, passar pela aprovação do jurídico, ou seja, o compliance, ou seja, tem todos aqueles desafios, né, que ao trabalhar com uma empresa que tem essa experiência e tem essa presença, essa complementação eu acho muito rica, né, e que pode realmente trazer uma alavanca aí de transformação bastante significativa. Então eu acho que de fato cultura é o ponto central de toda essa história. E por que a gente está falando tanto que o Covid acelerou a digitalização? Porque o Covid foi um grande transformador de cultura no fundo, né? Verdade. A gente quebrou paradigmas, então por isso que está tão fácil, né, a gente ver as coisas avançando no momento que a gente está vivendo agora. E a frase do Peter Drucker talvez nunca foi tão mais atual, né? A estratégia digital ela pode ser devorada pela cultura, né? No café da manhã. Totalmente. Né? Totalmente. E você dizia agora há pouco, e aí eu queria puxar o gancho para o segundo item que você trouxe da sua observação sobre segurança, né? A cibersegurança é um dos 9 pilares da indústria 4.0 e eu percebo como um dos itens, talvez o item mais crítico na visão das indústrias para a adoção de tecnologia. Ok, onde é que isso tudo fica armazenado? Mas o meu
o meu chão de fábrica, a minha linha de produção fica vulnerável a cyberataques? Como é que esses dados vão ser processados? Sabe, é toda uma série de preocupações, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto de ponto de vista de legislação também, que faz com que a cultura seja muito autoimune, né, contra a estratégia. A estratégia diz, eu preciso ter a internet, a fog, né, que é a internet de chão de fábrica, né? Tem a cloud e tem a fog. Então eu preciso da fog, mas legal, mas e aí? Qual que é o protocolo que eu uso? Como é que eu faço com segurança? E, da tua opinião, isso também é cultura? Isso é uma combinação de cultura e uma combinação de juízo. De fato, a gente precisa ter essa preocupação enorme. E se não tiver uma solução, melhor não fazer, né? Porque o risco é gigante. Então, eu acho que a gente vem vendo cada vez mais esse conceito de edge computing, né? Ou seja, essas soluções de cloud chegando na ponta, né? Para você ter, enfim, maior velocidade, menor dependência dessas conexões, né? Entre uma infraestrutura central e a infraestrutura que está na ponta, né? Para você ter, obviamente, né, eliminar questões de latência e etc. Agora, claramente, eu acho assim, by design, né? Assim, o projeto tem que ter essa preocupação muito grande, né, com o tema da segurança. E uma coisa que é muito interessante, que parece contraditório, mas que vem nessa direção para auxiliar, né, nessa estruturação, são as tecnologias abertas, né? Os protocolos abertos, eles dão para você uma possibilidade de confiabilidade, rapidez em resolução de problemas, identificação, né, de eventuais exposições com uma agilidade muito maior. Então, a gente tem abraçado, inclusive, o motivo pelo qual a gente comprou a Red Hat no ano passado, finalizamos a compra no ano passado, foi realmente entrar nesse mercado, né, de tecnologias abertas, né, ou do desenvolvimento baseado, né, no padrão aberto de tecnologia, porque a gente acredita que esse é o futuro, né? Cada vez mais a gente vai ver modelos, né, de aplicações que seguem essa característica, porque não dá para você ter que começar tudo do zero, inventar a roda desde o começo sempre, né, que você vai desenvolver uma solução nova. E as tecnologias abertas, elas têm essa vantagem também, elas trazem para você um acesso à comunidade muito mais amplo, uma agilidade em resolução de problema, uma preocupação maior em garantir proteção, né, do código que está sendo desenvolvido. Então, eu acho que tem esse viés forte de cultura, mas com certeza é até mais relevante, dada, obviamente, a vulnerabilidade e a exposição que isso pode gerar para a companhia. E eu imagino que esse seja, na relação de vocês com empresas, né, dos mais diversos tamanhos, talvez esse seja sempre um ponto focal das discussões de vocês, né? E já indo para essa linha da relação de vocês com empresas, eu sei que vocês têm um trabalho espetacular com startups. Aí eu queria deixar os parabéns a todo o time da comunidade de startups da IBM que se relaciona direto. O Bessa é um querido, né? Aliás, eu queria mandar um abraço para todos os diretores aí que estiveram com a gente nas nossas reuniões. O Spaziani, o querido Spaziani. Mas, enfim, eu sei que vocês têm um trabalho lindo, espetacular com startups, de apoio, de fomento, de ajuda, de hackathons, né? De engajar globalmente programadores para que resolvam problemas comuns, né? Depois você fala um pouquinho disso também, que é muito legal para quem de startup nos acompanha, mas eu sei que do ponto de vista de corporate, de companhias, vocês também têm feito a diferença nesses próximos passos tão desafiadores. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que a IBM tem ajudado empresas de todos os tamanhos, dos talvez menores do escopo de trabalho de vocês até as big corporates, na aceleração da digitalização nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. E se você tem alguns cases que você possa trazer de como vocês têm ajudado empresas de vários tamanhos a se reinventarem nesse momento que nós estamos vivendo.
A gente teve um primeiro momento que foi o momento da emergência, né? A resposta imediata que as empresas precisavam dar. Eu lembro que teve um caso, né, na indústria de varejo, grande varejista, né, que precisou levar as pessoas para casa, né, não tinham ainda uma infraestrutura de segurança de rede para as pessoas fazerem acesso remoto. A gente passou 72 horas ininterruptas, obviamente entre turnos, né, nas equipes, mas configurando VPNs, né, para que as pessoas pudessem trabalhar de casa, né? Realmente foram assim, são histórias de verdadeiro heroísmo. E aqui aproveito para agradecer a todo o meu time da América Latina pelo trabalho absolutamente incansável junto a todos os clientes para que a gente pudesse manter todas as operações rodando, né? Na região toda. A gente não teve nenhum caso significativo de disrupção, nós conseguimos atender aí todas as demandas, conseguimos botar 95% das pessoas trabalhando remotamente em questão de 48 horas, né? Então, a gente realmente fez uma movimentação muito, muito significativa, uma operação de guerra mesmo, né? A gente apoiou um grande banco, né, para a construção de uma nova aplicação para atender aí todas essas demandas que vieram do governo. Não tem outra forma de você fazer isso que não seja indo para uma estrutura escalável de nuvem. Então, em questão, né, de dias também, 5 dias, a gente ajudou na construção de uma nova aplicação, ou na verdade na transposição dessa aplicação, né, de uma plataforma do cliente própria para um ambiente de nuvem, e a gente ajudou também várias startups. Um caso que é super interessante é o do coronabr.com.br, né, que é o enfermeiro virtual, que as pessoas, né, faziam ali o primeiro diagnóstico de Covid-19, né, uma plataforma que a gente hospedou na cloud da IBM, em 60 dias, 21 milhões de acessos. Meu Deus! É um verdadeiro impressionante, um sucesso. Esse enfermeiro aí capacitado com inteligência artificial. 10% da população, né? 10% da população brasileira. 10% da população. É uma coisa E assim, né? É uma coisa impressionante. Não, foi assim, de fato. Eu todo dia ia lá no site para ver como é que tá, né? Como é que tá o acesso. E é incrível, né? Aí a gente vê o que é a exponencialidade mesmo, né? E o que até as tecnologias digitais permitem de escala, né, e de expansão. Então, acho que são assim, exemplos muito importantes na parte de chatbots, né, na parte de engajamento com o cliente, com assistentes virtuais. A gente ajudou a desenvolver uma solução lá com o governo da Colômbia, né, para que os cidadãos pudessem fazer, né, as perguntas, tirar dúvidas, mesmo está sendo disponibilizado aqui para o governo do Paraná, no Brasil. Então, foi um trabalho assim, todas as dimensões, né? Governamental, grandes corporações, startups, ou seja, todo mundo que tinha assim, uma necessidade de fazer algo rápido, simples. A gente procurou ajudar desde oferecendo a nossa tecnologia até disponibilizando recursos nossos para auxiliar nos desenvolvimentos, nas mentorias, no design das aplicações. Então, foi um trabalho muito bacana, a gente deixa aí legados muito importantes dessa experiência. Muito legal, eu tenho certeza que o engajamento do time da IBM Latinoamérica tem muito a ver com o propósito que deve emanar tão forte, né, de vocês todos, porque a gente vê empresas que muita gente pegou junto realmente numa operação de guerra, de forma ininterrupta. Isso mostra a coragem e a vontade, né, das pessoas, mas especialmente um alinhamento de propósito que motiva as pessoas a fazerem aquilo. Né? Totalmente. Assim, a gente não tinha... Eu tive pessoas assim realmente virando várias noites, né, trabalhando em projetos de cliente, assim... sabe, fazendo aquilo com paixão, com prazer, porque vê realmente o benefício. Isso tudo que a gente fez do lado de negócio, né? Sem contar o que a gente fez na parte de voluntariado. Né? A gente fez uma parceria com a Cisco, por exemplo. A Cisco fez a doação das licenças de Webex, né, para as escolas e para os alunos.
para que eles pudessem continuar aí tendo, né, as aulas digitais. E a gente, pelo lado da IBM, foram 1.100 voluntários na América Latina para ajudar a treinar os professores e os alunos a usarem as plataformas digitais, né? E isso é muito bacana porque, além de tudo, gera um engajamento, né, do funcionário, uma sensação assim, de contribuição, de orgulho, que são, acho que inesquecíveis, né? Ficam realmente marcados aí para a vida das pessoas. É verdade, é muito legal. A gente está vendo muita coisa boa, assim. O ser humano tem mostrado muita coisa bacana, assim. Lógico, a gente tem os pontos fora da curva, né? Como tudo na vida, mas tem muita coisa boa, assim, muitos exemplos bons. E essa geração, com certeza, já está marcada, né, com coisas muito diferentes de tudo que outras gerações já viram em termos de humanidade, solidariedade, de engajamento, de propósito, de alinhamento de cultura. É muito legal. E eu tenho a sensação de que as pessoas no mundo inteiro devem estar pensando agora, e a inteligência artificial, como é que ela tem ajudado nessa corrida contra o tempo, na busca de, enfim, de cruzamento de dados, de absorção desse montaréu de papers que você comentou há pouco, para tentar extrair de lá algo que tenha de fato impacto na produção de vacinas, de medicamentos, etc. E aí a minha pergunta vai para ti no sentido do Watson. Eu tenho a sensação que muita gente que está nos acompanhando deve estar pensando no Watson também. O Watson globalmente tem sido ferramenta desse movimento das pessoas de buscarem, através da inteligência artificial da IBM, fazer um grande cruzamento de dados, usar a inteligência artificial. Como é que está sendo esse movimento, Ana? Tá, a gente, acho que 2 grandes projetos interessantes, né? Primeiro, a IBM liderou a criação de um consórcio, né, junto à Casa Branca, disponibilizando capacidade computacional dos principais supercomputadores do mundo, né? A gente está falando aí, nessa comunidade, acho que dá para entender, 437 petaflops de capacidade computacional. É impressionante. Eu estava tentando ver como é que eu explico isso, né? Aí vi lá uma descrição interessante, né? Se todas as pessoas do planeta fizerem um cálculo por segundo, todos os dias, por 305 dias, isso equivale à capacidade computacional que está sendo disponibilizada para os pesquisadores. Então, são hoje mais ou menos 50, quase 60 projetos, né, que estão sendo rodados, né, nessa plataforma, e são projetos com as características que você comentou, né, desde pesquisas de fármacos, cura, modelos estatísticos de como o vírus se dissemina, né? Então, com certeza, são trabalhos que estão sendo muito importantes aí para ajudar na tomada de decisão. A gente tem um ramo da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que a gente usou para criar realmente 3.000 moléculas que potencialmente têm a possibilidade, né, de serem utilizadas na construção de fármacos para combater o vírus, né? Então, ao invés de os cientistas terem que ficar fazendo por tentativa e erro, você já tem os mais prováveis, né, compostos que você pode utilizar na construção de remédios, né, na elaboração de remédios. Então, eu diria que a gente não estaria no passo que a gente está hoje, né, e a gente já tem aí em fase 2 de clinical trials acontecendo com vacinas, né, ou seja, teste já realmente em humanos, né, se a gente não tivesse a disponibilização de toda essa tecnologia, né. Então, eu acho que, de fato, tomara, né, que os testes se mostrem positivos, né, porque a gente realmente só vai conseguir ter uma situação de normalidade quando houver, né, uma vacina, a cura para a doença. E eu acho que essa é a corrida que realmente hoje está todo mundo atrás, e é uma união bastante interessante, né, das universidades, das instituições de pesquisa, das grandes empresas farmacêuticas e das empresas de tecnologia. Muito legal. E nesse mesmo aspecto, recentemente o presidente global da IBM
que assumiu, né, o Arvind Krishna, ele trouxe uma mensagem muito bacana de cloud, né? Ele vinha da área de cloud computing e computação em nuvem, e por isso também eu puxei o gancho de cloud. Para a gente também, a gente já está com quase 1 hora de bate-papo, para a gente também ir já para o encerramento do nosso bate-papo, eu só queria que você desse um spoiler para quem de indústria que acompanha a gente. Startups estão nativamente em cloud, né? Mas essa mudança que houve na IBM, na matriz, né? Com o novo presidente, o Arvind Krishna, e todo esse posicionamento pró-cloud computing, inteligência artificial e cada vez mais disponibilização de infra, é uma tendência da indústria? A nossa crença é que a tendência é uma tendência híbrida. A gente ainda tem mais ou menos 80% dos workloads corporativos, né, dos workloads comerciais do mundo em ambientes privados, vamos dizer assim, né, on-premises. Então, não dá para você simplesmente esquecer, né, todo esse legado e imaginar que tudo, né, vai estar na nuvem num curtíssimo espaço de tempo. Legal. A gente acredita que a grande tendência, né, é a integração desses dois mundos. E mais, né, que à medida que a gente vai fazendo a transformação desses legados para modelos, né, baseados nas arquiteturas, né, de computação em nuvem, que você tenha realmente a possibilidade de fazer isso com segurança, seguindo, né, as regras de compliance. Todas as indústrias, grandes indústrias, elas precisam realmente seguir políticas muito definidas, né, de compliance, e as plataformas onde elas rodam, no final do dia, elas vão ter que ter um tipo de accountability, né? Vai ter que ter um compartilhamento aí de responsabilidades. Então, essa construção híbrida, na nossa visão, para os entornos corporativos, para as aplicações que são missão crítica, é onde a gente faz a grande aposta, né? Por isso nós fizemos a aquisição da Red Hat, né? Porque a Red Hat tem uma solução que se chama OpenShift, né? Que orquestra e gerencia os containers. E para nós, né, a arquitetura do futuro realmente é uma arquitetura de aplicações baseadas em containers, que dão essa flexibilidade, né, de plataforma, de uso de plataforma para as empresas. Então, a gente acredita que as empresas têm que ter total poder de escolha e tem que ter a capacidade de gerenciar onde deve estar o workload dela no momento que for mais propício, né, e ter a liberdade de fazer tomar essas decisões à medida que o modelo de negócio demanda, uma determinada necessidade de negócio surge. Então, esse modelo híbrido que está por trás. O Arvind foi o grande arquiteto, né, da construção dessa estratégia, foi quem trabalhou e justificou, né, o business case da compra da Red Hat. Então, ninguém melhor do que ele para assumir o papel de CEO, né? Para fazer a própria estratégia que ele criou acontecer. E estamos todos nesse barco aí para viabilizar e fazer com que isso realmente se torne aí realidade. E eu acho que a IBM realmente, por esse histórico, por esse conhecimento que a gente tem, né, dos dois mundos, né, o mundo tradicional e o mundo novo, né, da inovação viabilizada pela cloud, é a empresa melhor posicionada para conectar esses dois, fazer essa ponte, digamos assim, entre esses dois mundos. Com certeza, e eu torço muito por vocês, que a gente vive isso no dia a dia, a gente estuda, lê sobre tecnologia e inovação, e de fato, 3 das 4 empresas de $1 trilhão de valuation no mundo são tech giants, como a IBM e a estratégia delas predominantemente é cloud. Então eu torço muito por vocês, que vocês continuem nessa pegada, pelo link que vocês têm com Big Corps, com corporações, com indústrias, com empresas, para que essa transição aconteça, respeitando esse momento, né, de cada empresa, fazendo com que essa transição aconteça, para que a gente tenha cada vez mais ganhos coletivos e que de fato a indústria possa viver na maior plenitude possível a indústria 4.0,
que nos é tão importante. Ana, eu já te agradeci no início, eu quero te agradecer de novo a oportunidade de estar aqui contigo e estar compartilhando todo esse teu conhecimento com quem nos acompanha. E eu queria ir para as considerações finais, para que você possa deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, de positivismo, né? E também de finalização da nossa conversa. Legal, Beni, muito obrigada pelo convite. De novo, um prazer enorme, né, estar conversando com esse público, com essa audiência, um público tão conectado com a nossa missão, com o nosso propósito. Acho que esse é o momento da gente começar a olhar para as oportunidades, que certamente virão e serão muitas. Não é o momento de se agarrar no passado, é o momento de abraçar o futuro. Sabemos que ainda temos muitos desafios a enfrentar pela frente e a gente não pode minimizar esses desafios, mas a gente tem que se encher aí de esperança, de otimismo, de que de fato vai passar, né? E que certamente a gente vai viver num mundo muito mais interessante, muito mais aberto à inovação e certamente vão colher os frutos quem realmente abrir aí os olhos para essas oportunidades. Então, o momento é um momento de otimismo, de esperança, de renovação. Muito legal, muito legal. Obrigado demais pela oportunidade de estar com a gente. Tu inspira a todos nós, né? É uma inspiração para todos nós. Tenho certeza que para quem nos acompanha também. E a você que nos acompanhou nessa mais recente live, muito obrigado. Nos acompanhem em nossas outras lives também. A gente tem lives periódicas nos canais da Spin. E esteja sempre conectado conosco para que a gente possa dividir conhecimento com você, para que você também leve a transformação digital para a sua empresa e para a sua profissão. Muito obrigado, um abraço, obrigado, Ana. Obrigadão, tá? Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau.